graça tem isso aqui? Graça de nada. De um lado esse carnaval, de outro a fome total. Olha o que aconteceu aqui, ó. Que graça que tem. Ai, que legal, tô aqui nesse cinema que eu nunca tinha vindo. Nossa, que legal, tem serviço. Ai, que bom. Quando eu saio na porta, tem alguém morrendo de fome. Deve ter percebido, ao longo desses poucos anos que nós temos de igreja, o nosso esforço em falar sobre o Evangelho, traduzir a vida cristã, muito mais nesse ano, e imaginar a vida que Deus propôs ao homem como ela é de verdade, e qual a nossa atitude e esforço em viver a vida que Deus nos propôs. Essa é uma decisão. A palavra decisão é uma palavra complexa para a gente utilizar. A partir do ponto que éramos escravos do pecado, e o escravo não tem vontade, a partir do momento que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e quem está morto não consegue responder, é quando o Espírito Santo de Deus nos chama, é quando Cristo passa e diz, segue-me, e a voz dele traz a gente de volta à consciência, de volta à vida. Aí a gente vai entrar numa discussão longa, teológica, sobre o que acontece primeiro. Enfim, não é esse o foco do nosso culto dessa manhã, da nossa celebração dessa manhã. Mas a gente fica pensando que em algum momento você vai dizer, eu vou seguir a Jesus. Sem entrar muito aqui no mérito, se é você que diz antes dele te tocar, se é você que diz depois que ele te toca, para quem crê como crê. Mas a verdade é que em algum momento você diz, eu vou, eu estou afim, é isso que eu quero. Vamos ler o texto? Antes de ler o texto, deixa eu continuar falando. Estou tentando achar um jeito de entrar aqui pelo assunto. Por que a gente vai na igreja? Geralmente porque a gente precisa de alguma coisa. Alguma coisa está mal, não está indo bem. A primeira coisa que bate na minha cabeça é preciso ir para a igreja. E você trabalha com algum crente que diz, sabe o que está acontecendo isso na sua vida? Você está indo na igreja? Não, eu estou meio afastado. Você quer que eu faça o quê? Você volta para a igreja. Aí geralmente essa pessoa vai lá com você. Aí traz pra gente, o pastor. Pastor, essa pessoa aqui, ó. A vida dela está arrebentada, ela furou o pneu do carro dela, o marido largou dela. Sabe por quê? Porque ela está longe da igreja, está voltando para a igreja hoje. E aí a gente tem que fazer algum saravá para voltar tudo agora. Volta o teu amor em 3 dias, o pneu enche de novo, porque você voltou para a igreja. Porque nós sabemos viver numa lógica de troca. Numa lógica de que eu faço alguma coisa e Deus me dá algo em troca. Mas em Romanos 10, a partir do verso 30, 31, ele vai dizer assim, quem conheceu a mente do Senhor? Não está no estudo esse texto, tá? Por isso que não está aqui na tela. Ou quem foi o seu conselheiro, Paulo diz. Ou quem primeiro deu a ele, para que depois lhe seja recompensado. Na verdade, ao invés dele dizer, ninguém fez isso, ele está dizendo que ninguém fez isso, pelo contrário, fazendo uma pergunta. Quem pode dizer que tem o que tem, porque primeiro deu e depois Deus recompensou? Ninguém pode fazer isso. Porque dele, por ele e para ele já são todas as coisas. Tudo já é dele, tudo já provém dele. E tudo que a gente tem veio dele. Não é porque nós demos alguma coisa para ele, ele sempre teve tudo. Quem tem tudo não precisa fazer troca, ele dá por graça. Ele dá porque ele nos ama. Só que é difícil mudar isso na nossa cabeça, é muito difícil. Na minha também é difícil. Vira e mexe, a gente é pegado por esse sentimento. O que eu fiz de errado para Deus me dar o troco? Porque nossa cabeça funciona na lógica da barganha e da troca. E aí, quando alguém tem alguma coisa boa, é porque fez algo bom, não é verdade? Aí quando alguém na igreja dá o testemunho, porque eu fui abençoado, porque não sei o que, pronto. Todo mundo junta, aí o que foi que você fez? Quantas orações? 3 por dia? Você fez jejum do quê? Você já é vegano? Sim, não vou conseguir bênção nenhuma. Não consigo largar a carne. E você começa a ficar na... Você quer saber qual foi a formulinha que ele usou. Acordava às 3 da manhã, 3 da manhã para orar. Quantos dias? 10 seguidos. E no feriado, pula? Não, vai, segue, tá? Porque a gente quer ter uma fabriquinha, uma formulinha para a gente colocar a moeda na maquininha chamada Deus, apertar o botão e puxar a manivela, e quando a gente faz certinho, o resultado vem, como se Deus fosse uma máquina.
E a gente se relaciona com Ele através de oferendas. De levantar a mão, de frequentar a igreja, de fazer, sei lá, de fazer o que for. Por que que a gente procura Deus? Porque a gente tem um problema e quer resolver. Eu não estou procurando de verdade a Deus, eu estou procurando o que Deus pode me dar. Essa é a verdade. Deus... Desculpa eu falar isso de novo, irmãos, é que eu, por ser pastor e atender muita gente todo dia, às vezes eu tenho a sensação de que não ficou muito claro. Então, eu venho e prego a mesma coisa. Mas eu bato muito nessa tecla porque esse é um grande problema dos dias de hoje. Essa semana eu estava vendo lá o último lançamento de um cantor qualquer, não vou nem dizer nada, mas uma cantora. O lançamento, oh, que legal, deixa eu ver a música. Quando o teu espírito vem e eu te sinto. Eu falei, não, ele não vem, ele já está. Ele não vem, ele já está. Quando eu te invoco, você não invoca, ele habita. Mudou o negócio. Esse negócio de invocar, de vir, de fazer troca, é a coisa de antes de Cristo. Quando Cristo veio, se tornou Emanuel, já está conosco. É difícil mudar isso na nossa cabeça. Então a gente vai à igreja para propor a Deus uma troca, ou para pagar a dívida do que ficou para trás. Escuta, eu fiquei 3 meses sem dar o dízimo, como é que eu faço agora? Fica, relaxa, irmão, na Casa Rocha não tem dízimo. Vai ver o lugar certo. Só tem oferta e é voluntário como você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser. Relaxa. Mas agora eu vou falar o que é pior para você. Pior é o que Jesus falou, isso que eu falei agora tá bom. Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Poderíamos dizer, são poucos os que se encontram nela, se acham nela, se ajustam dentro dela. Né? É o sentido. Isso é difícil, irmãos. Vamos só conversar aqui, antes de mais nada, do que significaria a palavra de Jesus, entra por essa porta. Porque ele não fala só de porta, ele fala que larga é a porta, espaçoso é o caminho. E depois ele diz que estreita é a porta e apertado o caminho. Então não é só a porta, é a porta e o caminho. Eu fiquei estudando essa semana porque tem gente que diz que primeiro vem o caminho, bem estreito, e no fim tem a porta, e aí você vai para a vida eterna. E outros que dizem, não, a porta é apertada e depois dela é que vem o caminho, aí que a coisa fica ruim. Mas quando você passa pela porta, você já está salvo. É o caminho que é difícil. E outros comentaristas que já falam a respeito de que Jesus não está falando especificamente sobre salvação. Ele está falando sobre entrar e conduzir a uma vida. É andando assim que você está sendo conduzido numa vida. Porque afinal de contas, o ladrão da cruz não teve tempo de andar caminho nenhum, nem de atravessar porta nenhuma. Ele simplesmente creu em Cristo e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, graças a Deus. Ou seja, a porta estreita ou o caminho estreito não é condicional para que eu seja salvo. Não é porque eu estou aqui pagando numa porta estreita e num caminho estreito que ele vai fazer uma troca comigo e vai me dar a salvação ou o que eu preciso. Não. Não, porque foi a cruz que me salvou, foi na cruz que ele me redimiu. Eu sou salvo pelo seu sacrifício. Aí a gente se apoia em outros textos, como Paulo diz aos Efésios. Não é por obras, não é pelo que você faz, para que ninguém se glorie, mas é pela graça. É uma dádiva de Deus a salvação. Mas o mais interessante ainda é que Jesus não falou esse texto aqui para pessoas incrédulas. Isso nos ajuda a interpretar. A gente não pode pegar um versículo e já sair falando sem olhar o todo. O que ele quis dizer? Para quem ele disse isso? Ele disse isso no final do Sermão do Monte. Ele disse isso para as pessoas para os seus discípulos que estavam com ele, para pessoas que já o seguiam. Tudo bem, podia ter gente ali que estava ainda, mas todo mundo ali conhecia o reino de Deus, a palavra, pelo menos como o judeu pregava, o Senhor Deus de Israel. Estava ali tendo uma revelação diante dos olhos deles de quem era o Cristo, de quem era o Salvador, o Messias. Mas ele não estava dizendo isso para gente que precisava ser salva. Como é que você, sendo um discípulo de Jesus, se sentiria ouvindo Jesus dizer isso para mim? Zé, entra pela porta estreita. Não, eu já sou salvo.
Interessante isso. Como você se sentiria se Jesus dissesse, entre no meu caminho? Não, Senhor, eu já estou no seu caminho, eu vou na igreja. Eu sei que você vai todo domingo, mas quem te viu, quem te conhece, que te compre. É que você está pensando, o que você está pensando da vida? Vamos ler um outro texto que está em Lucas 13, 24. É o outro escritor, Lucas, que escreve mais ou menos o que Jesus disse. Lembre-se que nós temos 4 evangelhos, né? Que falam, aliás, são 4 livros que falam de um mesmo evangelho. Você tem Mateus e João que andaram com Jesus, Lucas que andou com Paulo, e Marcos, que era muito amigo de Pedro, andou um pouco com Paulo também, apanhou bastante também, e que pesquisaram e escreveram. Você tem diferentes olhares de um mesmo assunto. Vamos lá para Lucas. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É muito interessante. E o texto, o verso que ele usa aqui, o verbo que ele usa, desculpe, o verbo que ele usa é o verbo de se esforçar, no sentido de quem é um atleta. Ele usa o verbo agonizomai, agonizar, a gente usa o agonizar, né? Agonizomai. A palavra ago significa estádio. O atleta é aquele que se esforça, como se fosse numa competição. Ele está lutando para chegar em primeiro, para ganhar aquela corrida. E é esse tipo de verbo que Lucas usa. Você tem que se esforçar mesmo, para poder seguir por esse caminho, para atravessar essa porta. Tem muita gente que quer, mas não consegue. Ele quer seguir por esse caminho, ele quer passar por essa porta, mas ele não é aquele que consegue. E um atleta, você sabe que tem que ser uma pessoa muito, muito dedicada. A disciplina, a diligência de um atleta, a sua abnegação, a alimentação, o treinamento, que ele se autoimpõe. Não tem ninguém dizendo a ele, não é uma questão profissional de alguém dizendo, você tem que dar resultado ou cumprir uma meta. Ele está se autoimpondo. Na verdade, ele está lutando contra si mesmo, por um objetivo que está dentro dele, no coração dele. É muito interessante como Lucas apresenta esse mesmo trecho do discurso. Aqueles que seguem a Cristo fazem parte de uma minoria de pessoas que querem herdar o seu reino. E acho que uma maneira bem interessante de nós olharmos para esse texto é entender a nossa herança do reino de Deus. A herança que ele está propondo para nós. Em Atos capítulo 14, verso 21, tem um outro texto que nós vamos ler. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. São outras 3 cidades. Paulo aqui viajando, né? Fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé. E mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É mais ou menos dizer assim, é desse jeito que a gente faz parte e a gente adentra as portas do reino. Quando a nossa cabeça pensa apenas no sentido de livramento e benefício, nós estamos tendo uma visão muito parcial do que Cristo propõe para nós. Por isso eu comecei aqui dizendo sobre o que a gente está fazendo aqui. Ou que tipo de barganha estamos propondo para Deus. Porque na verdade não somos nós que estamos procurando algo de Deus. Nós estávamos perdidos e Ele trouxe a nós o seu único Filho. Aliás, o próprio Deus se transformou um de nós. Viveu entre nós. Morreu no nosso lugar. E nos chamou para sairmos da vida que estávamos e adentrarmos as suas portas e vivermos a sua vida no seu reino. Me parece que é meio, não vou dizer impossível, mas inconcebível você dizer sim a Jesus, reconhecendo que você é um pecador, reconhecendo que a sua vida está errada e que você precisa ser salvo de você mesmo, redimido do seu pecado, porque você não quer mais a sua vida, porque você olhou para Jesus, que é autor e consumador da sua fé, e disse, Ele é Senhor e Ele é a vida. Me parece inconcebível
eu dizer, sim Jesus, eu te quero como meu Senhor, e eu quero entregar a minha vida a ti, para que eu seja salvo, inconcebível eu desejar isso, e não adentrar as portas do seu reino. Porque se eu estou vendo que Ele é a vida e que essa é a vida, por que eu quero a salvação e não a vida? Se a salvação é a vida de Cristo para mim. Eu não consigo fazer separação entre essas duas coisas. Ao mesmo tempo que eu não acredito que é o meu esforço que me salva. Eu não creio que é porque eu estou fazendo um esforço, passando pela porta apertada, que eu vou para a eternidade. Não. Mas é porque eu criei em Cristo como meu Senhor, e que eu percebi que a minha vida não é vida, e que a dele é vida, é que eu adentro as portas do seu reino, porque essa é a maneira de se viver de Cristo. Esse é o teor da vida cristã. Pouca gente passa. Pouca gente está afim. Talvez dentre nós que estejamos aqui hoje, nem todos que estão aqui, de verdade, talvez estejam afim de andar com Cristo. Lembrando que quando a gente fala sobre reino, não dá para a gente olhar só para a eternidade. Não, porque o reino já está entre nós. Se o rei esteve entre nós, o reino já está entre nós. Ao mesmo tempo que o rei habita dentro de nós, ele também está entre nós. Em tudo que a gente faz uns pelos outros, dá para ver que aqui tem um reino. O jeito que a gente se trata, que a gente se ama, que a gente se preocupa, que a gente se cuida, a maneira como nós vivemos, nossos valores, nossa nova mentalidade, nosso novo coração transformado, nossas ações e reações já demonstram que o reino de Deus está aqui entre nós. Ainda que não na sua plenitude, ainda que não na eternidade, ainda que não na sua manifestação total, mas ele já está aqui. O socorro que a gente presta e o amor que a gente demonstra são sinalizadores de que o reino de Deus está entre nós. Portanto, quando eu digo sim, Jesus, eu vou te seguir porque eu não quero mais ser o que eu sou, e isso que eu estou vivendo não é vida, eu estou jogando a minha vida fora e eu quero a tua, é por isso que eu vou adentrar essas portas, ou essa porta. E vamos lembrar de mais um detalhe, que nós estamos no final, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o Sermão do Monte. Nós estamos no final do Sermão do Monte. E Jesus, vamos lembrar o que ele falou, nós não falamos aqui sobre todo o Sermão do Monte, vamos lembrar algumas coisas que Jesus fala no Sermão do Monte. Ele começa com as bem-aventuranças, que nós falamos alguns domingos atrás. Então, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os pobres de espírito ou mendigos de alma, os que se sentem nada, bem-aventurados os que são perseguidos, os que são injuriados. É isso, Jesus, é isso aí. Opa, palmas para você. Parabéns. Se essa é a sua vida e você tem chorado, se sentido um pobre de alma, se sendo uma pessoa que é misericordioso, tem sido perseguido, é isso mesmo. Tem alguma coisa de errado comigo, pastor? Não tem nada errado. Você está seguindo a Cristo? Relaxa, é isso aí. É combinado, não é caro. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, que eu preciso. Essa faz parte do meu divã. Agora eu vou fazer uma... Deixa eu me abrir com você aqui, irmão. Essa coisa de que tua vida está ruim, vem aqui que vai melhorar. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmão. Quem aqui a vida não está ruim? Um de cada vez, irmão. Irmãos, nesse mundo, nessa terra aqui, a vida é ruim. Ponto. Nós que fomos idealizados por Deus para viver com Ele, escolhemos andar longe dele e por isso a humanidade morre. Como diz Chicó, cumpriu sua sentença, encontrou-se com seu destino, o único mal irremediável que alcança todo homem que pisa nessa terra, porque tudo que é vivo morre. Você nunca viu o Alto da Compadecida? Deveria. Tudo que é vivo morre. Tem enfermidade, tem doença. Nosso corpo se degenera. Isso é fruto do pecado. A terra a gente colhe espinhos. E do suor do rosto a gente tem que comer e viver. Quem espera ser feliz nesse mundo aqui, está negando a Deus. Não é um cristão, porque Jesus disse que esse mundo vai ser redimido. E nós vamos estar vivendo um novo céu e nova terra. É que enquanto a gente vive nesse mundo que não tem jeito, que não tem como se consertar, a gente melhora ele em muitos aspectos enquanto a gente está nele. A gente demonstra que o reino de Deus tem uma saída. Aliás, ele é a saída para esse mundo.
a redenção dessa existência, dessa criação em Jesus Cristo. Fecha parênteses. Deixa aberto um pouco ainda. Por isso que quem diz, vem aqui e dá uma oferta que a gente vai mudar a sua vida, vai ganhar dinheiro o resto da vida, irmão, porque nunca vai acabar o problema. Até você que já deu uma oferta especial, viveu um milagre, hoje está com um problema de novo. E vou te ter uma péssima notícia para você. Quando você resolver esse seu agora, que está te dando maior dor de cabeça, vai vir outro, irmão. Entendeu? Porque esse é o mundo da queda. Esse é o mundo que foi separado de Deus. Esse não é o mundo de Deus. E repetindo o que meu irmão sempre fala, ninguém vai sair vivo dessa. Nenhum de nós vai sair vivo dessa. Todo mundo aqui vai morrer. Então quem vai se locupletar de uma profecia de que vai te dar uma boa vida aqui, esse cara vai ficar rico. Porque todo mundo paga o que puder e faz o que tiver que fazer para melhorar o que está aqui. Mas essa não é a perspectiva de Cristo. Fecha parênteses. Por isso que eu não estou te vendendo aqui solução, nem o elixir da juventude, nem a panaceia universal. Com respeito ao nome da panaceia. Que vai dar para você a solução para todos os teus problemas acabaram. Não acabaram, irmão. No mundo tereis aflições. Mas ânimo. Eu já passei por isso, venci o mundo. Ânimo, irmão. Fique feliz, você vai morrer. Nós deveríamos pensar assim, sabia? Nós cristãos, o cristão devia pensar assim, meu, isso aqui está uma droga. Graças a Deus que eu vou morrer. Vou me encontrar com Ele e vou pisar em novo céu e nova terra quando isso aqui for redimido. Vamos ser uma criação com um corpo glorificado e vamos viver uma outra realidade, sem o pecado e sem a maldade. Vivendo no mundo criado, redimido por Deus de uma outra maneira. Irmão, essa é a minha fé. É por isso que eu sou um cristão. Porque Ele disse que eu vou e vou preparar lugar. Então essa é a minha fé. Por isso eu sou um cristão. Se eu não creio nisso, eu não sou um cristão. Eu sou alguém mais pragmático, eu quero solução para essa vida, eu não quero saber de nada, eu quero saber do agora. Eu sou mais imediatista e mais materialista, eu quero ver as coisas na minha frente. Chame isso do que você quiser, menos de fé cristã. E é muito difícil isso, irmão. Mas Jesus vinha dizendo no Sermão do Monte, bem-aventurado quem é perseguido, bem-aventurado quem está passando por dificuldade. Aliás, Ele falou coisas difíceis. Se a lei dizia quem adulterar é pecado, eu vou dizer para você, quem pensar em adulterar já zangou o negócio. Pô, agora ficou difícil, Jesus. Não fazer eu seguro, agora não sentir não dá, pô. Quem matou é digno de juízo, mas aquele que odiar o seu irmão já pecou. Pô, só eu não dá, Jesus. Eu peco toda hora. É isso que eu estou querendo te dizer. Nós somos muito imperfeitos. Ele nos falou como a gente deve perdoar o irmão. Olha que difícil, ele ensinou no Sermão do Monte, no capítulo 6, a gente a orar. Ensinou uma oração, Pai nosso que estás nos céus, glorificado seja o teu nome. Quer dizer, não sou mais eu glorificado e honrado, é Ele. Eu vou lutar pela minha honra. Para parar, irmão, a honra é dele, não é sua. Essa centralização do eu na minha vida e no mundo, não é o que propõe a fé cristã, mas Cristo no centro de tudo. E aí então ele vem e vai dizer, seja feita a tua vontade. Não, Jesus, peraí. Eu vim aqui para resolver meu problema, eu tenho a minha vontade, os meus projetos aqui, tenho todas as plantas aqui, que o Senhor é da gente das minhas plantas. Eu quero que o Senhor cumpra a minha vontade. Você vai me ensinar a orar para eu orar e pedir, Senhor, cumpra-se a tua vontade? É isso. Já que ele já falou tudo isso, esse texto vem quase no final de todas essas coisas difíceis que ele falou. O que a gente pensa, o que a gente sente, como a gente se comporta, a nossa doação de vida. Fora tudo que Jesus Cristo nos ensinou sobre andar mais uma milha, dar outra face, oferecer a nossa capa, perdoar 70 vezes 7. Aí ele pega tudo isso, tá vendo tudo isso que eu falei para vocês? Tá vendo toda essa proposta de vida que eu tenho? Isso aqui é o meu reino. É gente que reparte, é gente que se doa, é gente que sabe viver, é gente que sabe perdoar, já sabe se arrepender. Gente que quer lutar contra si para não sentir essas coisas que sente. Gente que quer lutar contra a sua consciência para não pensar as coisas que pensa. Gente que quer ser cheia do meu espírito, ser governada pela minha vontade e pelo que eu digo e não pela sua vontade e pelo seu coração enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso, tudo que eu disse a vocês, agora eu digo, entrem por essa porta. Entra por essa porta que eu estou oferecendo a vocês. É tudo isso aqui que eu estou dizendo. Tudo isso que eu disse a vocês, que é muito mais difícil do que não adulterar, que é pensar. Muito mais difícil do que não matar e não odiar. Eu estou propondo algo para vocês muito mais estreito do que apenas uma aparência. Jesus propôs algo muito mais difícil na nossa vida. E Lucas vai dizer que a gente tem que se esforçar muito. E quem se esforça? Um atleta não se esforça contra ninguém, mas é apenas contra si.
Um dia falaram para o Oscar, ah, você é o mão santa. Ele falou assim, não. Eu não sou mão santa, eu treino. Eu treinava, né? Ele parou de jogar. Arremessava mais de 1000 bolas por dia. Por isso que eu não errava. Aí vai falar que a minha mão é santa? Eu ralei muito por isso. Mas ele não lutou contra alguém, para um outro jogador ser pior do que ele. Ele lutava contra ele mesmo. Errei, vai de novo, errei, vai de novo. E vai dançar e faz o espacate. E sai correndo. Diminui meu tempo, estou lutando contra mim. Eu não quero continuar com os meus limites. Só que nesse caso, atléticos, esportivos. Mas eu pergunto a você. Se você se sente muito perfeito, você vai lutar contra Deus. Você acha que você já sabe, que você já tem, que você merece, que Deus te deve, que você é perfeito, que você não tem problema, você não quer que ninguém fale para você o que você não gosta de ouvir. Nós somos assim. Não quero que ninguém me critique. Eu não quero que ninguém venha me dizer como é que eu tenho que viver minha vida. Eu sei o que eu quero fazer da minha vida. Na verdade, você é o seu próprio Deus. Você não precisa de Deus. Você já tem você. Como você já tem você, mas você não é suficiente para você, porque você não está feliz com a tua vida, porque você não dá conta da sua vida. Porque você não consegue resolver a sua vida. Muda de casa, muda de emprego, muda de mulher, muda de marido. Muda de cidade, muda de país. Você só não consegue se mudar de você. Você muda o cabelo. Você faz um regime, você faz uma cirurgia. Você pode mudar muitas coisas externas. Mas o seu problema mora dentro de você. Porque você tem que lutar contra você mesmo. Tem um ditado chinês que diz que se cada Xin varrer sua porta, Pequim amanhecerá limpa. Se nesse mundo cada um lutasse contra o seu pecado, o mundo ia ser muito bom. Porque o problema no mundo não é o próximo, sou eu. Só que todos têm que olhar da mesma forma. E Jesus disse, pega tudo isso que eu propus para vocês e entrem por esse caminho. Esse aqui é o meu reino. Nem todo mundo vai conseguir. Nem todo atleta vai se esforçar igual. Não. Tem uns que começam a treinar só para ter o patrocínio da Bolsa Atleta. Aí quando vem alguém e fala, só que tem que ter índice olímpico, senão você perde o patrocínio. Pô, eu quero só ficar correndo e alguém me pagando. Pô, não quero se esforçar. Tem que esforçar. O atleta... Mas pode ser, tem gente que nunca vai conseguir. Só que no lado atlético, você está lutando contra as imperfeições do seu corpo. No lado espiritual, a gente tem uma vantagem. Nós já morremos, não tem que lutar contra quem está morto. Certo ou não? Se eu morri para esse mundo, e se eu estou crucificado com Cristo, é mais fácil, né? Lutar contra mim mesmo. Eu já morri. Esse é o problema. É que a gente não morre. Nós continuamos com as nossas mesmas vontades. O que Cristo está dizendo é que se você olha para mim e descobre que essa é a sua vida, e que é isso que você quer viver, então eu queria te dizer, você precisa me seguir e entrar por essa porta. Jesus quer que você experimente a vida de Deus. Que não é essa que a gente vive nesse mundo, nesse chão. Apesar de estarmos pisando nesse mundo e nesse chão. Mas é você ser conduzido pelo seu espírito, ser conduzido pela sua vontade. E lutar contra você mesmo. Ele está te abrindo uma porta que não é fácil passar. Nem todo mundo quer isso. E dizer, eu vou te propor um reino, uma outra vida, um outro jeito de encarar a realidade do mundo. De se enxergar, de enxergar o mundo, de se relacionar com Deus. Mas esse é o meu reino. É a única maneira de você ser feliz. Porque por natureza nós somos seres angustiados. Por natureza nós somos seres feitos insatisfeitos. Você sabia disso? Deus é satisfeito em si próprio, ele não precisa de nada. Pai, Filho e Espírito, sua relação de amor, a Trindade, é satisfeita em si mesma. Mas quando Deus cria o homem fora de si, ele cria um homem que não é Deus. E que não tem em si a satisfação do próprio Deus. Mas a satisfação desse homem é o próprio Deus. Por isso Deus o coloca no jardim e a descrição do Gênesis, e de que todos os dias ali estava Deus na virada do dia com o homem, e a satisfação do homem era o próprio Deus. A minha pergunta é, como seria a tentação se o homem não tivesse o pecado dentro de si? Não é interessante essa pergunta? Porque hoje nós já nascemos com o pecado. Nós já nascemos com essa inclinação pecaminosa. A natureza da nossa carne, como Paulo fala, faz parte da nossa existência. Mas e se nós nascêssemos sem essa vontade de pecar, quando a serpente viesse
nos tentar. Foi o que aconteceu com Adão. Adão, por natureza, não tinha a natureza pecaminosa, foi criado limpinho. Mas nós não podemos negar que ele era incompleto, porque ele não é Deus, só Deus é completo. Só Deus é completo, nós somos incompletos. Nós somos uma sede que vive. Nós somos uma sede ambulante. Por isso que a gente nunca está satisfeito. Nem fisicamente, você tem que comer todo dia, você tem que beber todo dia, você tem que se alimentar todo dia. Você não é completo em si mesmo. Por isso ele criou a mulher para o homem e o homem para a mulher. Porque eles se completam perfeitamente em tudo. E ali existe satisfação. Mas mesmo assim, ambos necessitam de Deus. Porque não são completos em si próprios. Então eu tenho uma péssima notícia para você. Você nunca vai ser feliz sem Deus. Plenamente não. Você pode se enganar, se anestesiar, fumar um baseado. Tem muita coisa que vai te tirar da realidade para você sentir que você é o que você não é. E isso tem muita coisa no mercado e é fácil de achar. É mais fácil achar um cocaína para cheirar do que o remédio para o seu tratamento. Isso é verdade. No Brasil, no mundo que a gente vive hoje, é mais fácil você tratar da sua cabeça fumando um do que achar um remédio para câncer, por exemplo. E custa muito mais barato também, papelote. Não que eu compre, mas eu sei. Mas é uma coisa interessante, né? Nós temos necessidade. Talvez você esteja numa fase da sua vida, e todos nós passamos por ela, às vezes, várias vezes, revisitamos essa crise, de nós sermos insatisfeitos e tudo está ruim. Tudo está ruim. Eu olho para o mundo, eu passei por essa fase, na verdade não sei se eu saí dela ainda, acho que não. Acho que ela se tornou a minha realidade. Mas eu olho para o mundo e falo, que graça tem isso aqui? Não graça de nada. De um lado esse carnaval, de outro a fome total. Olha o que aconteceu aqui, ó. Que graça que tem. Ai, que legal, tô aqui nesse cinema que eu nunca tinha vindo. Nossa, que legal, tem serviço. Ai, que bom. Quando eu saio na porta, tem alguém morrendo de fome. Essa semana eu passei na rua e tinha uma pessoa, uma senhora na rua mendigando. E eu parei o carro para conversar com ela. E eu não consegui. Porque eu falava e ela estava fora de si. Ela não ouvia o que eu dizia, ela não repetia. Ela olhava para o lado como se ninguém estivesse falando com ela. De tão transtornada a sua consciência, de tão massacrada por toda a injustiça do pecado que está no mundo, e que não tinha nada o que fazer. Pelo menos não ali, naquele momento. Esse é o mundo que a gente vive. Você descobriu que você trabalha numa coisa que você não gosta. Você descobriu que você ganha menos do que você queria. Você descobriu que você não é do jeito que você gostava. Gostaria de ser, pelo menos. Ou que você está com a pessoa que você acha que não é ela certa. Bom, você acertou nessa pessoa, mas esqueceu das outras, porque não tem nenhuma certa. Ai, se eu encontrasse a pessoa certa, é Deus a pessoa certa. Porque ser humano você vai encontrar problemas diferentes em pessoas diferentes. É verdade que alguns são mais problemáticos, dependendo da agremiação também que ele torça. Às vezes são quase que insolucionáveis, mas o ser humano não tem nenhum perfeito. Eu fico brincando sempre que Jesus orou e falou, Pai, já escolhi os 12. Ele pegou 12 bom? Ah, peguei 12, porque bom não tem nenhum. 12 bom não dá. Quando eu olhei tudo, eu falei, mas Pai, qualquer um, porque bom mesmo não tem ninguém. Bom é só o Senhor, Pai, e eu que estou aqui. Mas o resto é tudo a mesma coisa. Só que nós entramos na paranoia de que nós vamos solucionar a nossa vida. Só que aí é uma luta injusta, porque você está lutando contra algo que não tem solução. A melhor luta que você deve lutar é contra você mesmo. Muitas pessoas que se acham ou se julgam que são salvos ou que seguem a Cristo, não vão passar por esse caminho. Eu já me desiludi de achar que vou pregar o Evangelho e as pessoas vão entrar pelo caminho certo, porque nem eu consigo entrar. Quer dizer, não que eu não entre, mas eu fico lutando contra um monte de coisa. A palavra de Deus fala lá em Hebreus, no capítulo 12, versos de 1 a 3, você conhece o texto. Portanto, nós também, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. De todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês também não desfaleçam, não fiquem cansados, desmaiando na vossa alma. Olha para ele, que tinha alegria, mas preferiu, não teve problema de ter vergonha, não teve problema de ir crucificado como um salteador, de pensarem que ele é ladrão ou bandido, não teve problema de julgarem ou falarem a respeito dele o que ele não era, ele não fez caso da ignomínia, mas seguiu a carreira que lhes estava proposta. Nem todos nós que estamos aqui estaremos a fim de entrar por esse caminho. Porque isso significa que eu tenho que deixar minha bagagem de fora. Eu tenho que deixar o peso, todo o peso e todo o pecado que está me assediando. Não dá para passar, não dá para fazer parte do reino carregando tudo que você está carregando. Não dá para fazer parte do reino de Deus com essa mochila que você leva. Tanto do teu peso quanto do seu pecado. Se você não tiver a fim de lutar contra você, de lutar contra o seu pecado, contra as suas manias, contra as minhas manias, contra os meus pensamentos, se eu não tiver a fim de lutar contra a minha própria carne, como diz Paulo, esmurrar o meu próprio corpo, eu não caibo nessa porta. Com essa travessa que eu estou carregando desse tamanho, não passa. Eu vi uma entrevista de uma cantora falando sobre música gospel e música secular. Daí ela falou que a música gospel é inspirada na palavra. E inspirada pelo Espírito Santo. Eu falei, não, pelo Espírito Santo é essa palavra que é inspirada. O resto pode ser inspirado no que ele já inspirou, tudo bem. Senão tem que colocar. Se ele inspirou alguém a fazer uma música, tem que pôr na Bíblia. Ele se inspira no que está aqui. Segunda coisa que eu falei assim, poxa, não é bem isso, né? Quer dizer, então, que nós vamos canonizar. Gospel é canonizado, é santo. E o resto não é santo. Então a música, sei lá, oh meu Deus, minha cabeça não está boa. O Palmeiras ganhou essa semana? Nossa, eu perdi completamente a memória agora. O Renato Russo. Quando ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele está inspirado aonde? Essa música é gospel ou não gospel? Eu não separo o negócio de gospel ou não gospel, irmão. Para mim a música ou é boa ou é ruim. Então, ou ela é boa ou ela é ruim. Então tem música que tem um monte de gente que diz, eu sou gospel, santificado, Deus me inspirou. Tá, mas a música é ruim, a letra é horrível, essa rima é pobre demais, entendeu? Essa ideia já foi falada em outra, essa melodia, pelo amor de Deus, me livra daqui, me tira daqui, Senhor. E ela é ruim. E se você falar que o Espírito Santo inspirou, ele não vai assinar esse bel. Não inspirei nada. Eu tô fora disso. O que é isso? Não encaixa. A métrica dos versos está confusa. Você mudou paroxítono para oxítono. Você acha que eu te inspirei? Não me coloca nesse rolo. E outras que aparentemente não foram feitas dentro da igreja, quando eu vejo a letra, eu falo, meu Deus, isso que esse cara falou está escrito aqui, ó. Para mim, coisa é boa, coisa é ruim. Então a gente fica querendo canonizar, porque eu estou na igreja, porque eu sou gospel. Meu irmão, pode esquecer tudo isso, todos esses modelos, pode jogar tudo fora. Só tem duas coisas. Ou você vai matar você mesmo e vai seguir o caminho, ou senão você é igual a quem está do lado de fora, porque também não importa quem está dentro e quem está fora. Você não está abençoado porque você está aqui dentro. Você está abençoado se você morrer. Aí você está abençoado, aí você está salvo de você mesmo. Porque a tua guerra, em parte ela é contra Satanás, mas a maior parte é contra você mesmo. Porque se ele disser e você não fizer, você nem precisa de matá-lo. Vamos orar, fazer uma campanha para derrubar o principado do Brasil. Pô, tem uma mentira na sua boca, você não derruba, quer derrubar o principado do Brasil? Não estou entendendo você. Você acha que o teu problema é o capiroto que entrou na sua sala, tem que ungir essa cadeira, porque eu tentei aqui, senti um negócio na minha bunda. Para com essas besteiras, meu irmão. O problema não é o demônio que está na cadeira nem no plástico, é essa porcaria que está na tua cabeça, essa mentira, esse ódio, essa falsidade que você tem, pô. Porque o demônio não está nos lugares, está dentro de você não percebeu ainda. Eu fico orando, por que Deus não vem e acaba com esse mal no mundo? Porque se ele acabar com essa coisa, ele vai acabar com você também, porque você também tem mal. Se ele vier com o incinerador, sabe como é que é? Pega o isqueiro aqui, ó. Vou queimar o mal! Queima você também. Deus podia vir e fazer justiça contra quem é mal. Cuidado com o que você fala. É que você acha que bom é gospel e ruim é quem está fora. Mentira, não tem essa parede de separação. Ou você está lutando contra você mesmo e mortificando o seu próprio ser, deixando a concupiscência da sua própria carne, dizendo, miserável homem que sou, Deus tem misericórdia de mim. Primeiro me perdoa porque eu não presto, e depois me ajuda a viver contigo. Espírito Santo, me renova, muda a minha mente, muda a minha cabeça. Mudar os outros é um caminho muito mais largo. Isso é bom demais.
só critica, todo mundo é culpado, todo mundo está errado, eu estou certo, eu quero isso, eu quero aquilo, mimado. Isso é muito melhor. Isso é um caminho espaçoso, é uma avenida larga. Mas ser um atleta que luta contra você mesmo é um caminho muito estreito. Mas é o caminho que Cristo propõe para nós. E nele existe plena satisfação, que você não vai encontrar em você mesmo, nem nos outros. Nem se você mudar de mulher, nem se você mudar de marido, nem se você mudar de cidade, nem se você mudar de dinheiro, de emprego. Não é isso que está mudando. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. Essa é a vida que ele propõe para a gente. Você quer me seguir? Pode vir. Jesus, espera eu. Mas não dá. Você não percebeu que é estreitinho aqui, ó? Não dá, rapaz. Você larga isso aí. Alguns têm que fazer você tem que perder essa barriga, que nem você passa. Já larguei tudo, Senhor, eu sei. Mas é você, não é tudo. É você. Aqui no caso, o seu jeito, a sua maneira, o seu peso, o seu pecado. A gente quer mesmo Jesus? Essa é a pergunta final. Acho que de tudo que eu estou falando aqui, só vale uma última pergunta. A gente quer Jesus? Porque isso aqui, ó, vida cristã é isso daqui. É olhar tudo que ele falou e falar, rapaz, isso aqui é difícil, eu não consigo ser isso aqui. Jesus, essas coisas que você falou aqui nas bem-aventuranças, essa vida que o Senhor propõe, sincera, verdadeira, de arrependimento, de lutar contra o nosso pecado, de perdoar, de se arrepender, pedir perdão, de mudar a nossa mentalidade, uma metanoia, uma mudança de mente, de enxergar um mundo diferente, de colocar o Senhor acima de tudo, de pedir a tua vontade, de jogar fora a minha, de ser crucificado com Cristo, de perdoar meu irmão 70 vezes 7, de não odiar, de lutar contra esse desejo que eu tenho, contra a malícia, contra a falsidade, contra a hipocrisia, como os escribas e fariseus que são hipócritas, contra a falsa religião, de ser transparente, de ser alguém verdadeiro, de ser alguém que te busca, que reconhece, que põe o joelho no chão e que pede perdão para a mulher, para o marido, para o filho, e que vive uma vida digna, que luta contra si mesmo, que olha o seu próprio erro, que não vive uma mentira, mas que quer ser de verdade um filho de Deus e se anulou e dizer, eu estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, eu quero a tua vida. Isso aqui é muito difícil, Jesus. Isso aqui é muito duro. É muito estreito isso daqui. Mas eu entendi que quando eu olho para o Senhor, essa é a vida que o Senhor vive. Porque o Senhor é assim. E o Senhor é a vida. Essa é a vida. A vida é isso. Nesses termos, nesse mundo, no teu reino já, não no eterno, mas esse reino que já está aqui, é isso que eu preciso. Porque a minha vida não dá mais. Essa é a primeira proposta que ele tem para você. Tem uma segunda, que é bem mais larga. Vive como... O que você precisa fazer para entrar na porta larga, irmão? Nada, é só a gente continuar como a gente está. Não fazer nada. Continua. Faz o que você quiser, luta como você quiser. Aliás, não lute contra você, lute só contra os outros. Isso é bem simples. Mas você pode continuar frequentando a igreja, você fala aleluia, você levanta a mão, você chora. Você pode fazer tudo isso. Você pode ter uma religião, você pode falar dele. Você pode. Aí depois, quando você vê que as coisas estão erradas, você faz campanha para mudar os outros, não para mudar você. Luta contra tudo, contra todos. Quando estiver insatisfeito, você vai para outro lugar. Vai indo. O caminho é largo, tem muita opção, irmão. Só que isso não é vida. Mas você pode fazer. Você pode. Jesus não disse que nós éramos obrigados. Mas agora pensando no reino, já entre nós, na salvação proposta por Cristo e na nossa missão, já que amanhã começam perspectivas, como servos de Deus nesse mundo, não tem como as pessoas conhecerem o Deus que a gente fala, se não for o Deus que a gente vive. Porque na verdade, seguir a Cristo por o caminho e pela porta que é mais estreita, tendo tribulações ou perseguições, dando a outra face, não tratando com violência, você vai ser chamado de tonto, de bobo. Só que o único jeito do mundo ver que a vida de Deus é possível é olhar para Jesus Cristo. Pedro, Paulo, Tiago, João, toda a multidão que seguia Jesus, podia falar o que quisesse, mas se olhasse para Jesus e ver, essa é a vida. Em toda a justiça, amor, santidade e verdade que ele tinha, você pode reclamar o que você quiser, mas olhando para ele, isso aqui é vida. As pessoas desse mundo vão continuar olhando para o corpo de Cristo, que agora ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. E vão dizer, é isso que a gente precisa. Essa é a vida que a gente precisa.
Antes de você brigar com a tua mulher ou com o teu marido, seja alguém que vive a vida como ela é. Porque hoje nós vemos uma guerra que a gente critica um ao outro, mas nenhum de nós temos o padrão de Cristo. E aí é só briga besta. Mas se Cristo tiver lugar no nosso casamento, se Cristo tiver lugar na minha vida como profissional, se Ele tiver lugar nas minhas decisões, nos meus valores, no meu caráter, aliás, se eu estiver morto e Ele estiver vivendo em mim, aí a coisa muda. Porque essa é a vida. Bem-vindo. Leve-me ao seu líder. É isso aí. É Jesus.